Olá pessoal, eu sou a Tamara e chegamos no capítulo 41 do livro Nosso Lar, Convocados à Luta. Nos primeiros dias de setembro de 1939, Nosso Lar sofreu igualmente o choque porque passaram diversas colônias espirituais, ligadas à civilização americana. Era a Guerra Europeia, tão destruidora nos círculos da carne, quão perturbadora no plano do espírito. Entidades numerosas comentavam os empreendimentos bélicos em perspectiva, sem disfarçarem o imenso terror de que se possuíam. Sabia-se, desde muito, que as grandes fraternidades do Oriente suportavam as vibrações antagônicas da nação japonesa, experimentando dificuldades de vulto. Anotavam-se, porém, agora fatos curiosos de alto padrão educativo. Assim como os nobres círculos espirituais da velha Ásia lutavam em silêncio, preparava-se Nosso Lar para o mesmo gênero de serviço, também lutar em silêncio. Além de valiosas recomendações, no campo da fraternidade e simpatia, determinou o governador tivéssemos cuidado na esfera do pensamento, preservando-nos de qualquer inclinação menos digna, de ordem sentimental. Já tinha dado uma orientação: cuidem o pensamento, continuem exercitando a fraternidade e a simpatia, cuidem o pensamento. Reconheci que os espíritos superiores nessas circunstâncias passam a considerar as nações agressoras não como inimigas, mas como desordeiras e cuja atividade criminosa é imprescindível reprimir. Infelizes dos povos que se embriaguem com o vinho do mal, disse-me Salúcio. Ainda que consigam vitórias temporárias, elas servirão somente para lhes agravar a ruína, acentuando-lhes as derrotas fatais. Quando um país toma a iniciativa da guerra, encabeça a desordem da casa do pai e pagará um preço terrível. Observei então que as zonas superiores da vida se voltam em defesa justa contra os impedimentos da ignorância e da sombra, congregados para a anarquia e, consequentemente, para a destruição. Esclareceram-me os colegas de trabalho que, nos acontecimentos dessa natureza, os países agressores convertem-se naturalmente em núcleos poderosos de centralização das forças do mal. Por que isso? Vamos ver. Sem se precatarem dos perigos imensos, esses povos, com exceção dos espíritos nobres e sábios que lhes integram os quadros de serviço, embriagam-se ao contato dos elementos de perversão que invocam das camadas sombrias. Quando se pensa em fazer uma maldade, em uma agressão, algo comparado à guerra, qualquer coisa negativa que a gente pense ou tenha vontade de fazer, a gente automaticamente está abrindo as nossas janelas, nossas anteninhas e estamos mostrando que estamos abertos para inspirações, intuições que respondam de acordo com a nossa intenção. Se eu quero fazer o mal e eu estou aqui pensando em como fazer o mal, como acabar com outro país, por exemplo, nessa situação, eu já vou receber intuições, inspirações para me ajudar no meu intuito. Assim como a gente aprende na doutrina espírita que os nossos pensamentos, as influências dos espíritos podem ser tanto boas quanto más. Vai depender de qual brecha, qual abertura que nós damos a essas influências. E nesse sentido aqui, nesse caso,
eles estão abrindo as brechas para fazer o mal, para matar pessoas, matar cidades, países. Então está aberto uma sociedade com espíritos que também querem a briga, a anarquia, a negatividade, e está feita daí a sintonia. Coletividades operosas convertem-se em autômatos do crime. Legiões infernais precipitam-se sobre grandes oficinas do progresso comum, transformando-as em campos de perversidade e horror. Mas enquanto os bandos escuros se apoderam da mente dos agressores, porque eles se abriram a isso, os agrupamentos espirituais da vida nobre movimentam-se em auxílio dos agredidos. Se devemos lastimar a criatura em oposição à lei do bem, com mais propriedade devemos lamentar o povo que olvidou a justiça. Logo após os primeiros dias que assinalam as primeiras bombas na terra polonesa, encontrava-me ao entardecer nas câmaras de retificação, junto de Tobias e Narcisa, quando inesquecível clarim se fez ouvir por mais de 1/4 de hora. Profunda emoção nos invadira a todos. É a convocação superior aos serviços de socorro à terra, explicou-me Narcisa bondosamente. Temos o sinal de que a guerra prosseguirá, com terríveis tormentos para o espírito humano, falou Tobias inquieto. Embora à distância, toda a vida psíquica americana teve na Europa a sua origem. Teremos grande trabalho em preservar o novo mundo. A clarinada fazia-se ouvir com modulações estranhas e imponentes. Notei que profundo silêncio caiu sobre todo o Ministério da Regeneração. Atento à minha atitude de angustiosa expectativa, Tobias falou. Quando soa o clarim de alerta, em nome do Senhor, precisamos fazer calar os ruídos de baixo, para que o apelo se grave em nossos corações. Quando o misterioso instrumento desferiu a última nota, fomos ao grande parque, a fim de observar o céu. Profundamente comovido, vi inúmeros pontos luminosos parecendo pequenos focos resplandecentes e longínquos, a librarem-se no firmamento. Esse clarim, falou Tobias emocionado, é utilizado por espíritos vigilantes, de elevada expressão hierárquica. Regressando ao interior das câmaras, tive a atenção atraída para enormes rumores provenientes das zonas mais altas da colônia, onde se localizavam as vias públicas. Tobias confiou a Narcisa certas atividades de importância junto aos enfermos e convidou-me a sair, para observar o movimento popular. Chegados aos pavimentos superiores, de onde nos poderíamos encaminhar à Praça da Governadoria, notamos intenso movimento em todos os setores. Identificando meu espanto natural, o companheiro falou. Esses grupos enormes dirigem-se ao Ministério da Comunicação, à procura de notícias. O clarim que acaba de soar só vem até nós em circunstâncias muito graves. Lembrando que nosso lar é uma cidade espiritual que está acima do Rio de Janeiro. E a guerra que está acontecendo está lá na Europa, na América do Norte, está em outra região, mas está tendo repercussão aqui na cidade em nosso lar. Todos sabemos que se trata da guerra, mas é possível que a comunicação nos forneça algum detalhe essencial. Observe os transeuntes, os que estão passando, observe. Ao nosso lado vinham 2 senhores e 4 senhoras em conversação animada. Imagine! O que será de nós no auxílio?
Há muitos meses consecutivos, o movimento de súplicas tem sido extraordinário. Experimentamos justa dificuldade para atender a todos os deveres. E nós, com a regeneração, os serviços prosseguem consideravelmente aumentados. No meu setor, a vigilância contra as vibrações umbralinas reclama esforços incessantes. Estou avaliando o que virá sobre nós. Tobias assegurou-me o braço de leve e exclamou: adiantemo-nos um pouco, ouçamos o que dizem outros grupos. Aproximando-nos de 2 homens, ouvi um deles perguntando: será crível que a calamidade nos atinja a todos? O que está acontecendo lá, em outra região? O interpelado, que parecia portador de grande equilíbrio espiritual, falou sereno: de qualquer modo, não vejo motivo para precipitações. A única novidade é o acréscimo de serviço, que no fundo constituirá uma bênção. Quanto ao mais, tudo é natural, a meu ver. A doença é mestra da saúde. O desastre da ponderação. Reflitamos sobre essas palavras. A China está sob a metralha há muito tempo e não mostrou você ainda qualquer demonstração de assombro. A China está há muito tempo lá com problemas e você não estava preocupado. Agora que a guerra está em outra região, você está preocupado? É isso que eu entendi, pelo menos nessa parte. Mas agora parece que serei compelida a modificar meu programa de trabalho. O outro sorriu e falou: Elvésio, esqueçamos o meu programa para pensar em nossos programas. Atendendo a novo gesto de Tobias, que me reclamava atenção, observei 3 senhoras que iam na mesma direção à nossa esquerda, verificando que o pitoresco não faltava igualmente ali, naquele crepúsculo de inquietação. A questão impressiona-me sobremaneira. Por que Everardo não deve regressar do mundo agora? Mas a guerra, ao que parece, não alcançará a península. Portugal está muito longe do teatro dos acontecimentos. Entretanto, por que semelhante preocupação se Everardo viesse? O que aconteceria? Receio que ele me procure na qualidade de esposa. Não o poderia suportar. É muito ignorante e de modo algum me submeteria a novas crueldades. Tola que és! Ouvidaste que Everardo será barrado pelo umbral ou coisa pior? Tobias, sorrindo, informou: ela teme a libertação de um marido imprudente e perverso. Decorridos longos minutos em que observávamos a multidão espiritual, atingimos o Ministério da Comunicação, detendo-nos ante os enormes edifícios consagrados ao trabalho informativo. Milhares de entidades acotovelavam-se aflitivamente. Todos queriam informações e esclarecimentos. Impossível, porém, um acordo geral. Extremamente surpreendido com o vozerio enorme, vi que alguém subira a uma sacada de grande altura, reclamando a atenção popular. Era um velho de aspecto imponente, anunciando que dentro de 10 minutos faria-se ouvir o apelo do governador. É o ministro Espiridião, informou Tobias, atendendo-me a curiosidade. Serenado o barulho, daí a momentos ouviu-se a voz do próprio governador, através de numerosos alto-falantes. Irmãos de nosso lar, não vos entregueis a distúrbios do pensamento ou da palavra. A aflição não constrói, a ansiedade não edifica. Saibamos ser dignos do clarim do Senhor, atendendo-lhe à vontade divina no trabalho silencioso em nossos postos. Aquela voz clara e veemente, de quem falava com autoridade e amor, operou singular efeito na multidão. Parecia que, à medida que ele falava,
aquelas vibrações, aqueles fluidos, parecia que serviu como um calmante nas pessoas, que foram palavras curtas, foi um recado breve, mas teve um efeito calmante nas pessoas que estavam ali, que escutaram. No curto espaço de 1 hora, toda a colônia regressava à serenidade habitual. E assim termina esse capítulo, com um recado muito importante para todos nós. Quando acontece qualquer problema, vamos retomar aqueles comentários das pessoas, cada uma preocupada com o seu trabalho, com o aumento de trabalho, com a pessoa que pode regressar e continuar me fazendo mal. Vocês perceberam que foram comentários egoístas? Vamos pensar nisso. Será que quando acontece algum problema que não é com a gente, que é lá na outra região, tem guerra lá na Arábia, o Covid começou lá no Japão, como que estava os meus comentários, o meu pensamento? É lá, não é aqui, vou continuar curtindo. Olha só que interessante, vamos refletir. Será que a gente não é? Em alguns momentos, a gente não tem esses pensamentos assim egoístas, pensando no nosso, no meu. Se não me atinge, tá tudo bem. Vamos pensar. Um beijo a todos, paz e luz.